Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 6 da prova azul de linguagens do Enem 2021. Como vocês sabem, nas questões do Enem nós devemos ler primeiro o enunciado e depois o texto que acompanha a pergunta. Qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? Basicamente, está perguntando o que tem no texto que faz com que o leitor, ao lê-lo, tenha uma percepção de que aquele problema é alarmante ou que aquela notícia é preocupante. Então, vamos ler o texto e identificar qual é essa estratégia e depois analisar as alternativas. Um asteroide de cerca de 1.000 metros de diâmetro, viajando a 288.000 km por hora, passou a uma distância insignificante, em termos cósmicos, da Terra, pouco mais do dobro da distância que nos separa da Lua. Segundo os cálculos matemáticos, o asteroide cruzou a órbita da Terra e somente não colidiu porque ela não estava naquele ponto de intersecção. Se ele tivesse sido capturado pelo campo gravitacional do nosso planeta e colidido, o impacto equivaleria a 40 bilhões de toneladas de TNT ou equivalente à explosão de 40.000 bombas de hidrogênio, conforme calcularam os computadores operados pelos astrônomos do Programa de Exploração do Sistema Solar da NASA. Se caísse no continente, abriria uma cratera de 5 km no mínimo e destruiria tudo o que houvesse num raio de milhares de outros. Se desabasse no oceano, provocaria maremotos que devastariam imensas regiões costeiras. Enfim, uma visão do apocalipse. Então, é uma notícia que mostra para o leitor o que aconteceria se aquele asteroide tivesse colidido com a Terra. Agora, vamos olhar nas alternativas aquela que melhor representa a estratégia que o autor utiliza para demonstrar que aquela notícia é alarmante, é preocupante. A descrição da velocidade do asteroide. Não é a velocidade do asteroide que faz com que a gente se preocupe ou tenha uma percepção de que haveria um apocalipse, como diz o próprio texto. Assim como não é nem a questão da distância e nem a questão da velocidade, porque são meras descrições do contexto do asteroide. Se a notícia tivesse só isso, a gente não teria uma percepção de que o problema é alarmante. Precisa de algo a mais, que é a alternativa que a gente está buscando. Essas informações, velocidade, distância, não fazem com que a gente tenha essa percepção da problemática. B. A recorrência de formulações hipotéticas. Essa é a resposta. O que faz com que a gente tenha a percepção de que, por exemplo, o leitor está lendo o texto. O que faz com que ele perceba que aquilo é preocupante é o fato do autor enumerar várias coisas que aconteceriam caso o asteroide caísse, colidisse com a Terra. Então, aconteceria maremoto, se caísse no mar, aconteceria a questão de 40 bilhões de explosões de TNT. Então, ele vai citando várias coisas que fazem com que a gente tenha uma percepção de que, poxa vida, que sorte que não caiu aqui, porque ia dar tudo errado, né? Ia ser um transtorno, muitos milhares de pessoas iam morrer. Ou a Terra inteira, né? Porque dá essa percepção de que pronto, não ia sobrar ninguém. Mas o que faz com que a gente tenha percepção é exatamente o fato do autor colocar as consequências que aquela colisão teria para a vida na Terra. Então, a gente já ficou com a alternativa B, mas vamos ver as outras alternativas. C. A referência à opinião dos astrônomos. Os astrônomos, eles aparecem só para mostrar, eles são citados, na verdade, como aqueles que fizeram os cálculos matemáticos. Não é citado o que eles pensam daquilo ou um astrônomo específico que disse algo, eles só aparecem ali, né? Os astrônomos que usaram os computadores para fazer o cálculo, mas eles nem são mencionados como alguém que teve uma opinião e foi entrevistado, falou sobre isso. Então, por isso que não é a alternativa C. A utilização da locução adverbial no mínimo. A locução adverbial no mínimo, caso seja retirada do texto, não faz diferença, porque ela está ali para dar um efeito no sentido, para dar um impacto um pouquinho maior, né? No mínimo aconteceria isso. Ela, se for tirada do texto, ainda assim a gente permanece com a sensação de notícia alarmante. Ela é apenas um detalhe.
tá? Então, é importante você ter a percepção de que a retirada da locução adverbial não prejudica a visão de que aquele problema era alarmante. E a comparação com a distância da Lua à Terra. A distância, como o próprio nome diz, é uma distância insignificante em termos astronômicos. A distância não é ela que faz com que a gente tenha a percepção do problema, tá? Porque você poderia pensar, já passou mesmo, passou perto, tá, mas não tocou a gente, não colidiu. Então, não é a distância aparece apenas como uma informação, como uma descrição do ocorrido. Não é ela que faz com que a gente tenha um certo medo ao pensar no que teria acontecido, tá? Então, por isso que não é a alternativa E. Se você ainda tiver alguma dúvida em alguma das alternativas, é só deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!